Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como usar um vetor, especificamente vetor com números. Já criei uma pasta escrito vetor, criei um arquivo vetor número.c, coloquei aqui o padrão da linguagem, que é o include mais o main, o return. E agora aqui dentro eu vou criar um vetor. Para que eu possa criar um vetor de números, eu vou colocar um vetor de números inteiros. Eu vou colocar um nome qualquer aqui, vou colocar vetInt. Esse nome aqui você pode colocar qualquer. Quando nós declarávamos uma variável inteiro, desse jeito aqui, ela consegue armazenar um número apenas, que vai depender do tamanho do inteiro do seu computador. Aqui no caso se eu não me engano, é 32 bits. Então ele vai pegar um número com tamanho de 32 bits, que é bem grande. Se você vier aqui colocar long, para estender, ele vai ficar maior. Se eu não me engano, vai para 64 bits. Então, aqui a princípio, você pode colocar um número grande. Porém, se você quiser, por exemplo, colocar vários números juntos, você não vai conseguir. Você teria que ter várias variáveis, ou digamos assim, variável int aqui 0, int 1, então você pode criar dessa forma, mas existe uma forma onde você pode fazer tudo aqui, ou seja, você vem aqui e coloca o colchete. Quando você coloca esse colchete, especificamente você está dizendo que isso aqui se transforma em um vetor, ou seja, eles falam array, eu não sei como que se pronuncia, mas lá escreve assim, um array. Então aqui eu prefiro chamar de vetor, que é mais fácil de falar. E aí o vetor você pode colocar aqui dessa forma e especificar quantos números vai caber nesse vetor. No meu caso aqui, se eu colocar 5, quer dizer que eu tenho espaço para colocar 5 números. Eu posso colocar aqui o número 10.000, número 50.000, 150 e por aí vai. Ou seja, eu posso colocar até 5 números do tamanho de um inteiro. E como que eu faço para acessar cada número desse aqui? E para que eu possa acessar, eu posso fazer o seguinte, colocar aqui um printf e através desse printf aqui eu posso acessar o número. Eu coloco aqui a formatação de inteiro, coloco um /n, para saltar para a próxima linha, e aqui para eu acessar esse valor, eu coloco aqui dentro das chaves um índice. O vetor começa no índice 0. Então quando eu clico aqui e coloco através do índice 0, ele vai acessar o endereço de índice 0. Para eu acessar os 5 números, eu coloco dessa forma aqui. Então aqui eu acesso o índice 1, aqui o índice 2, o índice 3 e o índice 4. Observando que aqui eu tenho 5 números, porém a contagem começa do 0 e não do 1. Então o endereçamento aqui é dessa forma. Vou vir aqui, Ctrl S para salvar, vou vir aqui, colocar GCC, já estou na pasta, 8. Eu vou colocar GCC, o nome do arquivo, dar um Tab e um Enter, para ele compilar. Feito isso, ele compilou, ele gera o A, eu digito o A, dou um Tab e um Enter. Aqui eu tenho os números que estão armazenados nesse vetor. Mas aí você fala para mim, eu não coloquei nenhum número aqui, como tem esses números? É porque é o seguinte, quando eu faço essa declaração, ele vai lá na memória e reserva um espaço. E aí quando eu acesso esse espaço, através do seu endereço específico, o que tiver na memória ele traz para mim. Nesse caso, o que tem lá na memória é essas informações. Então isso aqui já está salvo lá na memória. Se eu quiser alterar esse valor, eu venho aqui, eu tenho várias formas de fazer essa alteração. Uma delas é eu vir aqui, colocar uma atribuição e uma chaves. E dentro dela eu coloco o 0. O que vai acontecer? Quando eu faço isso, ele pega o primeiro valor, altera para 0, que no caso seria esse aqui, e o restante ele coloca 0. Mas não por causa disso aqui, é porque o
compilador funciona dessa forma. Ele vai pegar o primeiro, vai transformar em 0 e os próximos vão ser todos zeros. Então agora eu venho aqui, salvo, né? Primeiro. E agora eu venho aqui e compilo o programa e agora eu executo. Observe então que ele pôs 0 no primeiro e no restante por padrão. Para você comprovar que é só o primeiro que ele altera, eu vou vir aqui alterar para o número 10. Aí ele vai colocar 10 lá no primeiro. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, só para voltar o que estava, para você ver a alteração que eu fiz. Aqui eu vou vir aqui agora e compilar e acessar de novo. Eu acessei, tá vendo que aqui ele voltou a apresentar aqueles números? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar o valor 10 aqui dentro. Somente o 0 que vai aparecer com o valor 10, que é esse aqui. Então vou lá compilar e o restante vai aparecer com 0. Foi o que eu falei, ó. Ele altera só o primeiro valor e o restante continua alterado para 0. Se eu quiser, eu posso continuar fazendo as alterações aqui, ó. Se eu colocar mais uma vírgula aqui, ele vai alterar o segundo valor. Vamos colocar 20. Salvar. Vou vir aqui e agora fazer assim. Então agora aqui eu tenho o segundo valor alterado. E por aí vai, eu vou colocando aqui os valores, eles vão se alterando lá. Aqui também, observe que aqui está dessa forma, né? Imagina se agora eu tiver aqui 500 números. E aí eu quero mostrar os 500 números. Vamos supor que aqui dentro eu já tenho os 500 números. Mas eu vou diminuir aqui só para caso de exemplo, vou colocar 10. Mas eu não vou colocar nada aqui. O que eu vou fazer é fechar, tirar essa opção aqui e deixar assim. Ctrl S aqui, vou vir aqui. E agora observe que eu tenho que acessar 10 posições. Porém eu estou aqui só com 5. Para que eu possa acessar essas 10 posições, eu vou vir aqui e fazer o seguinte. Eu vou chamar um laço, que no caso, pode ser o for. Então eu vou criar aqui em cima uma variável, int i, e aí aqui dentro eu vou inicializar essa variável a partir do 0. Por que é o 0? Porque é o índice principal aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer que o índice, que o i, ele vai, enquanto ele for menor que 10, que é esse 10 aqui, ele vai percorrer o vetor. E aí ele vai incrementando aqui de 1 em 1. Então, i mais para ele incrementar. E aqui agora no comando você lembra que tem as chaves, né? Aqui no caso, se você for fazer isso aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Se você for fazer somente um printf, você não precisa colocar as chaves. Porém, eu sempre coloco as chaves pelo seguinte, pode ser que em algum momento eu queira fazer isso aqui, ó. Eu venho, faço isso aqui. E aí, ele vai executar normalmente. E para que ele imprima aqui o valor, eu vou trocar aqui para o i. Se eu fizer isso aqui, ele vai funcionar. Ctrl S, vamos ver aqui. Deixa ele compilar, agora eu vou executar. Então agora, o que aconteceu? Deixa eu só apagar esses valores aqui, para não atrapalhar. Ctrl S, vou vir aqui de novo, compilar, e agora executar. Aqui ele imprimiu os 10 campos que eu tenho aqui, né? Observe que funcionou, sem a chave. Porém, se em algum momento eu estiver distraído e fizer isso aqui, ó, vamos ver o que acontece. Eu acho que ele vai funcionar. Será que vai? Vamos ver. Parece que não funcionou, né? Porque se eu colocar esse ponto e vírgula aqui, ele só vai executar isso aqui uma vez, ou seja, ele finaliza o comando for. Então, se eu colocar dessa forma, pode ser que em algum momento eu engano. Então, para que eu não tenha esse problema, o que eu faço? Mesmo sendo apenas uma linha, eu coloco dentro das chaves. Porque aí eu garanto que eu não vou colocar ponto e vírgula no final aqui. Porque dificilmente você vai colocar um ponto e vírgula aqui nesse local. Entendeu?
a não ser que você se distraia bastante ou clique sem querer. Mas mesmo assim, eu tenho por mim que vai dar um erro. Lembra que aqui não deu erro, mas vamos ver aqui. Se eu fizer assim, ele também não deu erro, né? Mas vamos ver se ele executa. Pronto, executou. Mesmo eu colocando ponto e vírgula que não atrapalhou o meu for. Então são detalhes pequenos que você vai, com o tempo, utilizando. Eu já tive problema com isso, então por isso que eu estou falando. Quando eu programava em C, eu fiz um programa e não achava de forma alguma o problema. Então eu fiquei muito tempo até identificar que eu tinha colocado um ponto e vírgula aqui antes do comando. Nunca mais eu fiz isso. Agora eu só coloco dentro de chave. Estou gastando linha de código? Estou, mas são pouquíssimas linhas, não vai fazer diferença. E eu acho que o estilo dessa forma fica mais bonito também do que ficar deixando aqui. Tem gente que coloca o for e ainda coloca aqui na frente a execução. Fica mais estranho ainda, né? Mas vai de gosto para gosto. Eu prefiro assim. Você decide o que você vai fazer aí. Agora, nessa parte aqui você já entendeu, né? Que aqui eu substituí aqui o índice pelo valor de i. Porém, aqui eu tenho os valores. Você sabe que se eu colocar aqui um valor aqui, eu vou atribuir apenas para o primeiro valor, né? Colocar um 50 aqui, você vai ver que aqui o valor 8 vai mudar. Vai colocar 50 e o restante vai se tornar 0. Olha, executando aqui, então tem o primeiro valor. Imagina se aqui eu quisesse preencher um vetor com 100 números. Então, não é viável fazer isso aqui, né? A não ser que eu queira zerar todo o vetor. Em algum momento pode acontecer, você querer que o vetor esteja todo zerado. Aí é assim que você faz. É um jeito mais fácil. Pode fazer também um for, colocar aqui a atribuição do vetor para ele zerar tudo. Mas não é viável. Então, aqui o que eu posso fazer aqui também, só para brincar aqui de colocar números e atribuições, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer outro for. Vou dar um Ctrl C aqui. E agora aqui em cima, antes de imprimir, eu vou vir e criar outro for. Observe uma coisa aqui também, que é aqui esse valor 10. Imagina se eu utilizar esse valor aqui embaixo várias vezes. E aí, toda vez que eu for aqui, se eu for mudar para 100, eu tenho que vir aqui, alterar para 100 aqui, alterar para 100 aqui nesse lugar também, e por aí vai, né, para 100. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, e criar aqui um int n, ou qualquer coisa, número, pode ser número, meu índice, my índice, e por aí vai, o que você quiser, você coloca. Aí eu vou colocar n, e aqui eu coloco o valor 10, e venho e substituo aqui por n. Esse aqui também, que é o local onde eu estou, e esse aqui também. Então eu faço essa substituição, tem n em todo lugar. Aqui eu dou um Ctrl S aqui para salvar, e se eu quiser imprimir agora, ele vai imprimir 10. Se eu quiser imprimir 100, eu venho aqui, eu tenho 100 números, ele vai imprimir 100. Se eu quiser imprimir 1000, coloco lá, troco para 1000 e por aí vai. Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou imprimir só 10 por enquanto, só para ficar mais fácil de visualizar e testar. E aqui neste local, o que eu vou fazer é pegar esse vetor com o índice, né, e observa, aqui eu estou usando o i, aqui também, não tem problema, porque observa o seguinte, eu uso esse i, eu inicializo ele aqui, testo, incremento, porém quando eu vou usá-lo aqui novamente, eu vou inicializá-lo aqui novamente. Agora, se esse aqui tivesse aqui dentro desse for, aí não seria interessante eu usar o i, aqui dentro eu usaria uma outra letra. Comumente eu uso o i no de fora, no externo, e j no interno. Se caso eu for ter algum outro número, lá dentro eu posso colocar uma outra letra também. Aí eu costumo colocar x ou z, qualquer coisa assim, né? Eu costumo colocar x, y no de dentro e no mais de dentro ainda z. Aí fica x, y, z. E por aí vai. Então isso aí é questão de gosto. Por enquanto aqui é só apenas um, eu posso utilizar aqui e utilizar aqui o i. E aí esse i aqui,
o que vai acontecer? Quando, a cada vez que ele acessar, eu vou criar aqui em cima também. Estou criando aqui separado, você pode criar tudo na mesma linha, mas eu vou criar separado aqui para só questão de estética mesmo. Vou criar um valor aqui de início, que eu vou colocar aqui, sei lá, valor 1 de início. E aqui eu vou criar uma variável com o nome fim, que eu vou colocar para 100. O que eu vou fazer aqui é criar uma opção chamada Rand. O que esse Rand faz? Esse Rand ele cria uma opção de números randômicos. E aí eu vou colocar que esses números randômicos vai do início, que é... Então eu faço dessa forma para ele criar um início. Isso aqui é uma operação que ele vai criar um início, então ele vai de 1. E aí, para eu utilizar o randômico, eu tenho que usar esse sinal aqui e o fim. Desta forma aqui. Só que aqui dentro eu tenho que tirar o início. Então eu vou colocar dentro de um parênteses isso aqui, desta forma, e subtrair o início. Opa, cliquei de fora aqui, né? Aí, início. Desta forma eu estou fazendo uma operação para que ele vá do início ao fim. Aqui eu tenho que tirar para dar certo essa operação. E ele vai escolher números entre 1 e 100 para colocar no meu vetor. Vai preencher o meu vetor. Quando ele fizer isso, ele imprime aqui o vetor com essa numeração. Então, só que para eu utilizar esse Rand aqui, eu preciso utilizar a biblioteca padrão, né, da linguagem C, que é stdlib. Aí eu vou colocar um Ctrl S aqui e vou testar. Vou vir aqui, Ctrl C, e agora executar. Observe que ele salvou o vetor de 10 números e tudo com números entre 1 e 100. Agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e aumentar aqui para 100. Se eu quiser, ele vai preencher com números de 1 a 100. Vamos lá? Salvar aqui e agora ele vai preencher 100 números com valores de números de 1 a 100. Se eu quiser aqui que vai de, vamos supor, de 100 a 300. Vou colocar assim. Aí eu venho aqui, Ctrl S para salvar. Vou tirar aqui a quantidade, né, porque tá só para ficar visível. Eu venho aqui, ó, compilo, né? E agora eu executo. Dessa forma, ele fez entre números até 300. E aqui está totalmente preenchido o vetor. E aí você pode utilizar sempre que precisar assim para preencher os vetores. Pode fazer quando você for precisar de fazer algum tipo de operação, mesmo que seja somente para treinar, você faz dessa forma que você consegue utilizar. Não precisa ficar colocando número a número aqui dentro do vetor, né? E aí você pode fazer assim, que aí você terá vários números para testar. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.